oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Saúde da igreja parceira, amém? Amém. Aqui eu vou deixar só aqui em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5. A partir do versículo 5. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. Por isso que o Senhor falou para ele, né? E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens. Digo a este vai, e ele vai; a outro vem, e ele vem; e ao meu criado faze isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Só até aqui, bem? Vamos louvar o Senhor com 3 hinos, depois a introdução do pastor Wesley, e depois estaremos entrando no estudo, amém? Cento e oito, amém, da água. 108. Em Jesus vamos pelejar, prosseguindo o nosso andar, e com Ele então no céu nós iremos a paz gozar. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória
Vem
123, amém? 123 da harpa. Um dia. Me ajuda, você ficar mais atrás, quase me apagando. Um dia Cristo voltará. Graças a Deus. A paz, irmãos. Amém. Se a gente não tirar o pino muito alto, fica mais fácil, a gente consegue. Ficou muito alto, tanto ruim do som. Amém. Eu quero ler aqui um verso na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. O verso que eu quero ler é o verso 23 desse capítulo 10. Interessante que nesse capítulo nós vemos o Senhor expondo, através da vida de Paulo, como que é importante nós valorizarmos o que Deus fez e não deixar que a nossa parte, o nosso lado humano, que é terrível, atrapalhe a nossa visão de Deus. Você vê no início do capítulo 10 de 1 Coríntios, o Senhor expondo o que aconteceu no deserto depois de um grande ato de Deus pelo povo dele. A murmuração, a forma como que aquelas pessoas se resistiram à liderança de Moisés. Então veio as consequências disso. Mas no decorrer do texto, você vai lendo o Senhor expondo, mostrando
que a misericórdia do Senhor sempre vai nos levar pelo caminho da oportunidade. Aí depois ele entra sobre a questão da idolatria, mostrando a diferenciação e o cristão que precisa de tomar cuidado. Nós temos uma facilidade absurda de idolatrar coisas sem perceber. A gente pensa que idolatria é só aquela religiosa, aonde você vai para uma igreja, dentro de um boneco, dobra o joelho e está ali adorando. Isso é idolatria, mas tudo que vai ocupar no seu coração o lugar de Deus é uma idolatria. E você não precisa estar de joelho ali adorando. Basta você estar perdendo o foco do reino para ficar olhando aquilo, para ficar focado naquilo. E então chegamos finalmente nos versos a partir do 22, aonde Paulo dá uma chamada, digamos assim, para os servos do Senhor. E ele fala sobre a liberdade e o amor cristão. Quando ele fala no verso 22, que não é um texto que eu quero citar, vou citar o 23, ele fala: ou irritaremos ao Senhor, ou somos nós mais fortes do que Ele. Mostrando que nós temos que buscar no Senhor a resistência e a condição, não devemos confiar no nosso próprio potencial. Aí o verso 23, que é o que eu quero citar, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Essa forma de colocação que Paulo expõe é para nos mostrar que o cristão precisa de estar focado naquilo que vai gerar nele benefício. Isso é constante. Nós temos que entender que eu não posso ser beneficiado só aqui dentro desse local. Aqui é lógico, tudo é bem propício a isso. Vamos ouvir a palavra, vamos compartilhar testemunhos, vamos estar entoando louvores, vamos estar orando. Mas a minha vida, ela é edificada aqui e lá fora. Desde que eu saiba como eu vivo aqui e lá fora. Porque às vezes a pessoa pensa que não, lá fora não, pastor, lá fora é lugar de ímpio, lugar de terror. Pois é, isso é para quem não tem Deus. Quem tem Deus está com Deus aqui e lá fora também. Então o Senhor vai te dar oportunidades constantes de você ser abençoado aqui e lá fora. Não acredita que está dando choque esse negócio? Ó, está dando choque mesmo. Sinistro. Então, a nossa vida com Deus, ela tem que estar constantemente ativa. E Paulo, quando ele relata dessa forma, que nem todas as coisas vão edificar, é porque eu tenho que me policiar, porque às vezes a gente tem muita facilidade, irmãos, de ficar atento ao que é bom e o que é ruim aqui dentro. E começamos a pré-julgar, a impor, a expor, a colocar ideias, projetos, tudo aqui dentro. Mas quando chega lá fora, a gente fica à vontade. Lá fora é um Deus dará, cada um faz o que quer, cada um faz o que quiser, age como quer, vê o que quer, ouve o que quer, se mistura com o que quer, e não percebe que a edificação nossa é constante. A nossa vida tem que estar constantemente sendo moldada, transformada, independente do ambiente. Por quê? O que vai gerar isso na gente é a presença de Deus, que não se afasta de nós. E aí Paulo começa a expor dessa forma: ninguém busque o que é propriamente seu, antes busque também o que é do outro. Porque uma das formas da gente ser moldados e amadurecidos no Senhor é parar de se preocupar com a gente e começar a se preocupar com o próximo. Isso me faz lembrar daquele momento em que Pedro, depois de ter negado o Senhor, estava bem abatido, estava triste. E o Senhor chegou diante dele e falou para Pedro assim: Pedro, você me ama? Aí a gente comumente lê, né, na leitura superficial, e fala que Pedro, tu sabe que sim. Na verdade, Pedro não respondeu isso. Pedro não concordou com a expressão do Senhor, porque o Senhor falou para Pedro: sabe que me ama, usando a expressão ágape. Pedro usou a expressão filéu, que é uma amizade, algo próximo. Falou: tu sabe que eu gosto de ti. Se o diálogo estivesse sendo feito na nossa língua, ele estaria falando assim com o Senhor: Senhor, Pedro, tu me amas? Aí Pedro responderia: Senhor, tu sabe que eu gosto de ti. Não falou que ama. Aí o Senhor falou o que para ele? Vai cuidar de pessoas, vai apacentar. Por que ele falou isso? Porque é cuidando de pessoas, é se focando no próximo, que você melhora, que você é sarado, que você é transformado. Aí ele pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Usando a mesma expressão. E Pedro responde da mesma forma: ah, Senhor, tu sabe que eu gosto de ti. Não respondeu da mesmo nível. Era um perguntando de um nível elevado, outro respondendo de um nível muito mais baixo. Na terceira vez, se você vai ler no original grego, Jesus desceu e falou assim: Pedro, tu só gosta de mim? Ele mudou, não é mais ágape, agora usou a mesma expressão de Pedro. Aí Pedro se entristeceu e disse a mesma coisa. Então o Senhor falou: vai cuidar de pessoas. Que nós possamos entender isso. A nossa vida vai ser edificada
a nossa posição no reino vai ser modificada se nós entendermos qual é a prioridade para a nossa vida. Eu tenho muitas necessidades, mas as minhas maiores responsabilidades está em lidar com o próximo. E isso é o diferencial que o Senhor deixou para a sua igreja. Quando entendermos isso, o que o mundo está gerando, implantando e criando vai parar de ter efeito sobre nós, porque o mundo cria individualismo, preferencialismo, cria exclusivismo, cria aonde você gera pensamentos e sentimentos ou sobre pessoas específicas ou sobre você mesmo. Nunca um relacionamento recíproco, um relacionamento amoroso entre próximos. Mas o Senhor quer nos sarar disso. Que possamos entender assim e não deixar que o mundo com as suas ideias atrapalhe o que o Senhor começou a fazer em nós. Amém? Deus abençoe. Amém. Vai cantar alguém agora? Amém? No último culto, na segunda cantou o hino. Vai cantar o hino e logo mais estaremos em casa. Amém? Mas Senhor, a igreja, Amém. vocês estão bem? Glória a Deus, nós estamos bem. Quero aqui apresentar nesse culto, eu não lembro o nome de todos, mas mais ou menos aqui eu vou falar para depois desse louvor a gente levantar um clamor em prol da família do meu genro. Essa noite, a noite passada, de ontem para hoje, estavam em casa, em frente da lareira, né, que fala, e o filho dele pegou algo para jogar dentro e pegou fogo na casa. Então, tem uma criança de 4 anos que está em estado gravíssimo, foi com 95% do corpo queimado. Ela está no hospital do Tatuapé, de queimados. Aí o Felipe, que é o primo do Guilherme, o Otávio, Jéssica, e tem mais 3 pessoas que o nome não foi colocado aqui, para Deus visitar essas famílias, né? Para Deus, eu já orei hoje pedindo para o Senhor fazer a vontade dele sobre a vida da Zoe, que é a neném de 4 anos, porque a gente que tem neto, a gente sabe, né? É a idade da minha Angelina. Então você imagina uma criança toda queimada, gente. Misericórdia. Então que o Senhor tenha compaixão. São pessoas afastadas dos caminhos do Senhor. Quem sabe o Senhor tenha um encontro, né? E faça a vontade dele. Amém? Enquanto isso, nós só temos que adorar ao Senhor, porque, como foi falado terça-feira aqui pela boca da minha mãe, há livramentos de Deus concedidos para nós que nem tomamos ciências. Deus nem deixa a gente ver ou ouvir. E nós estamos aqui, cuidados por Ele. Então nós temos que continuar adorando e cultuando esse Deus que é merecedor de toda a honra e toda a glória. Amém?
que também não está muito bem de saúde, e ela não veio hoje porque precisou levar ele ao médico, amém? Vamos ficar de pé. Senhor, meu Deus, meu Pai. Obrigado por estarmos aqui, Senhor. Obrigado, Senhor amado, por sua trajetória para nós mais essa noite. Dia 21, Deus amado. Muito obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado também pela vida de ungir, Pai amado, por estar nessas pessoas. Certamente, eu acredito, não será diferente. Use o processo, Pai amado, segundo o direito. E nos ajude, meu Pai, para que nós possamos assimilar, entender e compreender cada dia mais a tua palavra. Eu te peço, Senhor, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Os irmãos poderem sentar. Glória a Deus. Deus é bom. Louvado seja o teu nome, Senhor. Boa recordação ouvir esse cântico. Tempo bom, muito bom. Glória a Jesus. Deus é bom. Ainda voltaremos a louvar junto na eternidade. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu acredito que a gente consegue fechar essa sucinta reflexão às 7 igrejas da Ásia. Como eu disse aos irmãos, o assunto ele é muito abrangente e quanto mais nós esmiuçamos, mais temos informações dos feitos de Deus para com a sua igreja, desde os primórdios, desde o seu surgimento. Como eu disse e repito, irmãos, não fazia um século que Jesus tinha ascendido à eternidade, ele teve a preocupação de visualizar o estado de 7 igrejas e destinar informações, exortações, promessa a essas igrejas por intermédio do seu servo, o apóstolo João. E nós acreditamos piamente nisso, irmãos. E os estudiosos, eles defendem de que essa época em que, ou seja, essas 7 cartas que foram escritas para as igrejas da Ásia, irmãos, hoje, como nós sempre vem repetindo, que hoje estão lá hoje só as ruínas dessas igrejas, irmãos, hoje, num país onde o predomínio é islâmico, então é algo assim meio que contraditório, interessante de se observar, irmãos. Um local, se pararmos para observar, que era para ter predominado com muita graça e poder o Evangelho, a palavra e o crescimento do cristianismo. O que predominou foi o islamismo, algo que está totalmente fora do contexto dos céus, né? Mas cremos que está tudo dentro de um plano e projeto de Deus. Aleluia. E o curioso para nós observarmos, irmãos, antes de eu fazer a leitura da última carta, é que os estudiosos, eles quase todos no unânime, eles têm como aquelas 7 cartas, como se atravessasse 7 eras, 7 épocas, aonde a igreja ela estaria, diríamos, em evidência. Então, hoje, se nós pegarmos esse cronograma, que eu acredito que os irmãos, tem irmãos aqui que têm conhecimento do que nós estamos só trazendo à memória, vai observar que as informações em que o Senhor deu a essas 7 igrejas, elas foram vividas dentro de épocas, e hoje nós estamos vivendo, diríamos que a época da igreja que foi exortada, que é Laodiceia. Mas se fizermos aqui uma leitura rapidamente, Éfeso, ela foi denominada a
que foi do ano 30 ao ano 100. Olha que interessante, né? Isso fazendo uma ligação, irmãos, aos fatos, ao que aconteceu, dentro da informação também que Deus trouxe para aquela igreja por intermédio dessa carta, né? Então Éfeso foi a era apostólica, Esmirna era a igreja perseguida pelo Império Romano, que foi de 100 a 300. É interessante que de 100 a 300 a igreja ela passou por uma perseguição ferrenha. Pensa numa perseguição ferrenha. Essa igreja hoje que nós vimos que é mil maravilha, às vezes, pastor, eu fico doente de ver tanta coisa da igreja hoje, e eu consigo só olhar para os nossos irmãos lá atrás. E aí, às vezes, eu até menciono, se os nossos irmãos lá atrás vissem isso hoje, eles choravam. Por quê? Porque eles pagaram um preço muito alto para hoje nós estarmos vivendo na liberdade, nós, claro, Ocidente, na liberdade de dizer que Jesus é Senhor e Deus e o adorar. Então, a Esmirna mostra que a igreja ela viveu a era da perseguição. Então, dos 100 a 300. Aí a igreja de Pérgamo era a igreja imperial, que aí é o que nós temos sendo batido aqui, né? De 300 até 500, 600 da nossa era, foi onde entrou o Estado dentro da igreja, que foi Constantino que entrou dentro da igreja. Aí é dito que é a era da igreja imperial, a igreja unida ao Estado. Não dá certo, nunca deu e não vai dar. Hoje nós percebemos, é curioso que nós percebemos nos dias de hoje, irmãos, quem tem sido o ponto de equilíbrio na política tem sido a igreja. A igreja nunca incomodou o âmbito político como nos dias de hoje, e é de se preocupar, irmãos, porque bem verdade, a igreja ela não foi chamada para, me entenda, ela não foi chamada para fazer política, porque a política, na verdade, todo lugar existe política, mas não nessa política que nós temos a econômica, social e financeira, social, que nós temos aí estadista. Sobretudo, é interessante o cristão ser político, não tenha dúvida, com certeza mas a igreja foi chamada para pregar o Evangelho. Pronto, foi isso ao qual o Senhor chamou a igreja, para pregar o Evangelho. Agora, ela pode estar participando do governo, seja ele municipal, estadual, federal, pode, mas ela não pode deixar de pregar o Evangelho. A igreja, quando eu digo, o crente, o cristão, seja um obreiro, pastor, um membro, pode sim, não tenha dúvida, mas ele não pode perder o foco que é pregar o Evangelho. Então, a igreja estava estatizada. A igreja de Pérgamo disse que foi a igreja estatizada por conta de Constantino. E olha que se nós fosse falar de Constantino é muito abrangente, né? A igreja de Tiatira, a igreja da Idade Média, a igreja papal, aonde de 590 até 1500 mais ou menos, aí veio, depois de Constantino, aí a igreja virou, com perdão da palavra, um samba do crioulo louco, e uma bagunça até os dias de hoje. A igreja de Pentecoste, ela desapareceu por conta do papado. Então a igreja da Idade Média, né? A igreja de Sardes, aí no caso foi a igreja protestante, aonde de 1500 mais ou menos a 1700, 1800, levanta-se o Wesley, levanta esses homens que protestam, são excomungados da igreja católica, e aí levanta-se, eu acredito que ali dá um boom na igreja e volta-se a pregar o Evangelho. Dali nasce grandes avivamentos. Aí é onde a igreja de Filadélfia, ela representa a era dos grandes avivamentos, por missões mundiais do mundo inteiro, ou seja, por todos os campos saíram missionários a pregar o Evangelho, né? Então, a igreja de 1500 até 1900 foi uma igreja que explodiu, cresceu e chegou aqui no Brasil, porque a igreja no Brasil diríamos centenária, se não tiver 120, 120, 150 anos, está aí gatinhando, sendo de que na Europa ela é milenar, sendo que nos Estados Unidos ela também tem já o seu tempo,
E só que aqui, com pouco tempo, mesmo assim se tornamos um dos países assim, mais cristãos no mundo, né? E hoje com um crescente muito grande ao cristianismo, de fato, aqueles que professam Jesus como Senhor, né? E aí a igreja de Laodiceia, que vem como uma igreja contemporânea, marcada pelo liberalismo e a autossuficiência. Foi justamente o que aconteceu com a igreja de Laodiceia. Então nós vivemos essa era, a era da igreja, irmãos, contemporânea, marcada pelo liberalismo, uma liberalidade, irmãos, fora de contexto. Mas o bom é conhecermos a palavra, irmãos, porque quando nós conhecemos a palavra, nós temos o discernimento de qual é a vontade de Deus, sobretudo respeitando todos, porque não é porque eu acredito piamente na veracidade da palavra e procuro viver, procuro observar a sã doutrina, que eu vou desfazer daqueles que estão em grandes movimentos e que não observam. Tem que respeitar e tem que fazer a diferença. De que forma? Caminhando com eles, não concordando com alguma prática errônea que foge do contexto da palavra, e sobretudo o respeito mútuo é fundamental. Irmãos, nós temos que respeitar a todos. Imagine você ter um vizinho de porta para quem mora em apartamento, um vizinho de residência para quem mora em casa, um vizinho macumbeiro, aquela bagunça todinha. Aí eu tinha que fazer a diferença. Eu não tinha que chegar lá, excomungar ele, xingar, reclamar. Eu tinha que começar a orar por ele. Orar por ele. Porque eu acredito piamente, irmãos, que Deus é poderoso de ir lá fazer a obra e ele me convidar para ir para um culto afro. Eles falam que é culto afro. Aí eu pergunto, irmãos, me permita, eu fugi um pouco, né? Eu pergunto, se você fosse convidado para um culto afro, que é um culto afro desse, você iria? Responde para você aí dentro mesmo, você iria? Não me convida não. Não me convida não. Porque, irmãos, nessa hora, é o que o pastor estava aqui ministrando agora. Aqui dentro é fácil. Eu quero ver você ser convidado pelo seu vizinho que gosta de você e ele tem um terreiro lá dentro que bate tabaco inteiro. Vem assistir um culto aqui, afro. E aí? Eu vou ou não vou? Aí eu falo assim, né? Eu sou o crente mais eu sou o crente pentecostal que repreende. Deus me livre para trás de Cristo atrás. O que? Vai sim, vai lá. Porque o bicho não vai descer. E se o bicho não descer, eu vou dizer, vai vencer aquele que está na luz. Ai, irmão, eu já tive uma oportunidade, né? Eu já tive, foi muito bom, já tive oportunidade, irmãos. E tinha uma amizade tremenda com um pai de chiqueiro. Ele homossexual, mas tinha aquela amizade. Eu me aproximava, bem verdade, eu tive a oportunidade de ir, mas não no trabalho. Eu fiquei esperando ele me convidar, ele não me convidava. Eu queria ser convidado. Mas você é doido? Pois é, sou doido por Cristo. E se na onde eu estiver, Cristo estiver comigo, alguma coisa vai acontecer. E como eu sei que vai acontecer, porque eu tenho que ter essa confiança, essa certeza de que Cristo é comigo. Porque o que diz a palavra? Se vós estiveres em mim, a minha palavra estiver em vós, pedireis o que quiserem. Só que nós só pensamos naquilo que é benéfico a nós. Eu quero saber o que é benéfico ao próximo. Como eu vi aqui, eu aprendo muito. Se menino pega 5 minutos de palavra, eu aprendo muito. Então, é bem isso, irmãos. Essa é a diferença de quem conhece e serve e não. Então, nós vivemos, irmãos, a era dessa igreja contemporânea, que é uma das mais difíceis, mas é o que restou para nós, né? Então, se pegarmos de 1900 até o arrebatamento, é a igreja de Laodiceia, onde o Senhor a exortou. Então, ela não recebeu nenhum elogio, só reclamação. Mas eu, como venho focando, irmãos, ao que vencer, eu leio primeiro só o versículo 21 do capítulo 3, e depois eu faço a leitura da carta inteira, e aí a gente faz uma reflexão aqui. Vamos lá. O 21, com tudo que estava acontecendo na igreja de Laodiceia, o Senhor ainda disse
a ela assim, 3:21 de Apocalipse: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. É interessante que aqui Jesus ele quebra uma espécie de um tabu, né? Porque há quem diga, não é a Bíblia que diz, que lá tem 12 tronos, que vai ser os 12 apóstolos que vão sentar, né? E aí Jesus ele vai, parece que aqui na minha fala, né? Ele vai se quebra um protocolo. Então vou fazer o seguinte: para aquela igreja que foi que não teve nenhum benefício por conta da sua autossuficiência e orgulho, mas eu digo a vocês, e é curioso que é para a igreja da nossa época. Então ele diz assim: a vocês, aos que vencerem, não vai ser só os 12 tronos, não, vai ser da seguinte forma: ao que vencer, eu lhe considerei que assente comigo, vai se assentar comigo, aonde? No meu trono. Foi Jesus que disse, não sou eu, estou só repetindo aqui. No meu trono. De que forma? Não sei. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Não pense que é uma cadeira que eu vou ficar empurrando Jesus para lá e... Não, irmãos, lugar de honra, terá lugar de honra ao que vencer. E ele falou isso para uma igreja que estava fora do contexto. Mas vamos lá. Então, a 7ª carta, ele escreveu para a igreja de Laodiceia, como nós dissemos aqui. Ele diz assim, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, eu leio 3:14 em diante: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, as vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Se pois zeloso e arrepende, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Irmãos, o que a gente percebe que, de fato, o Senhor, ele tinha algo a tratar com cada uma dessas igrejas. E se nós pararmos para observar, como já disse aqui do início, irmãos, essas igrejas, todas elas têm a sua representatividade de fato nas eras. Se nós estudarmos as eras desses 21 séculos, nós vamos ver uma similaridade de acontecimentos nessas igrejas locais com os dias de hoje. É curioso que nós poderíamos dizer que hoje nós somos a igreja, diríamos, contemporânea de Laodiceia, só que isso nós podemos dizer aqui onde nós moramos, a região ocidental. Mas vai para o Oriente, a igreja de lá, ela vive qual igreja? Ela vive a igreja de Esmirna. Boa parte da igreja do Oriente, ela vive a igreja de Esmirna, que é perseguida. Quantas vezes nós não vemos uma reportagem que invadiram uma igreja, destruíram, mataram o pastor, tocaram fogo? Então, se pararmos para observar, não é bem uma lógica, mas nós vamos pegar certas localidades vivenciando situações que lá atrás, irmãos, foram vividas, e o Senhor trouxe exortação, promessa, palavra de oportunidade ao arrependimento a todas. Curioso aqui
é que ele fala assim, ó, eu repreendo e castigo todos quanto amo. Então, se pararmos observar, o crente, ele, aqui nós estamos falando de crente, o crente ele é repreendido e castigado por Deus, por causa do seu amor, por causa da sua misericórdia, irmãos. Por isso que ele disse aqui a ele, ó, ser zeloso e arrepende. Então, o que a gente percebe, irmãos, o carro-chefe de Deus na vida do ser humano é: arrepende-te, arrepende-te, volta-te a conhecer o Deus que você um dia teve experiência e com certeza farás parte da promessa de Deus. Mas vamos lá. Na introdução da carta, o Senhor Jesus se apresentou como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Na sequência, o Senhor Jesus disse que conhecia as obras da igreja de Laodiceia. O problema era que o corpo de crentes daquela igreja não era nem frio, nem quente. Então, nós não vamos entrar, irmãos, de forma minuciosa no mérito da fala, porque é o que eu digo, né? Os estudiosos têm muitas e muitas interpretações concernente teve um pregador que diz a igreja que adoeceu Jesus, ou seja, por não ser nem quente nem frio, vomitar-te-ei. Quem é que tem vômito? Quem está passando mal? Então, a igreja que fez o Senhor passar mal, a igreja da Laodiceia, será que a igreja de hoje está fazendo o Senhor passar mal? Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, irmãos, porque, de fato, não é fácil. Na sequência, o Senhor Jesus disse que conhecia as obras da igreja de Laodiceia. O problema era que o corpo dos crentes daquela igreja não era nem frio nem quente. Inclusive, Jesus disse que seria melhor que eles fossem frios ou quentes. Talvez ser frio, nesse caso, significasse ser alguém que ainda não havia tido contato com o Evangelho e podia ser evangelizado. Então é uma corrente. Da mesma forma, ser quente talvez significasse ser alguém fervoroso na fé, isto é, um cristão comprometido com Cristo. Por outro lado, como argumentam alguns comentaristas, podia ser que ser frio, nas palavras de Jesus, significasse ser uma igreja semelhante àquele tipo de água refrescante, adequada para saciar a sede de alguém. Também era possível ser quente, também era possível que ser quente significasse ser uma água termal usada naquele tempo com propósito curativo, é o que existia naquele lugar, né? Mas o real estado dos crentes da igreja de Laodiceia era de mornidão, um estado que deixava o próprio Cristo enjoado. Isto é muito interessante, porque o Senhor Jesus não disse que estava irado com a igreja de Laodiceia e pronto para destruí-la. Ele simplesmente disse que estava nauseado e pronto para vomitá-la da sua boca. Então, olha a situação que estava aquela igreja que era tida como vaidosa, orgulhosa, autossuficiente. Algo que hoje, se pararmos para observar, irmãos, o que o Senhor espera de nós? Dependência. Ele quer que sejamos dependentes dele de forma continuamente. Se pararmos para observar, irmãos, desde que o Senhor formou um povo, ele formou um povo para que fosse dependente dele. E é interessante que todas as vezes que o povo de Israel se prostituía, que a prostituição deles era se dobrar diante de outros ídolos, Deus permitia a perseguição. Deus permitia a assolação na vida deles para que eles se voltassem para o Deus verdadeiro. Porque o prostituir deles era se
prostrar diante de outros deuses. E isso entristecia Deus. Tá bom, Deus deixava. Permitia a perseguição e depois dava o livramento, levantando alguém para trazê-los de volta para si mesmo, né? Então, em toda a era, Deus sempre esperou do seu povo que fosse dependente e submisso a Ele. E isso não por imposição, mas reconhecendo de que Ele é Deus, né? E hoje não é diferente. A igreja ela tem que ter toda uma dependência de Deus, porque o Deus que nós servimos hoje, Ele não mudou, Ele é imutável, né? Então vamos lá. Esse é um tipo de sentimento que o Senhor, em seu relacionamento com alguém, que não se repete em nenhum outro lugar na Bíblia. Olha que interessante, irmãos, o que é observado aqui. Esse tipo de contato que o Senhor teve com a igreja de Laodiceia, você não encontra lugar nenhum na Bíblia, a não ser na igreja de Laodiceia. Esse comportamento, esse sentimento de Deus para com alguém, para com uma instituição, para com a sua igreja. Vomitar-te-ei. Não encontramos em local algum na Bíblia, irmãos. E é uma exortação, irmãos, preocupante, porque bem da verdade, o que eu faço, o que nós fazemos, por proferirmos que Cristo é Senhor, por professarmos que Cristo é Senhor, o Senhor, irmãos, Ele espera de nós, irmãos, aquilo que nós ouvimos aqui. Ele espera de nós que nós testifiquemos ao seu nome. E quando nós fazemos de forma contrária, você não tem dúvida de que Deus ele se entristece disso. Às vezes, irmãos, a preocupação é de que, porque eu conheço e participei de associação, de agremiação, de condomínio, sabe, de tudo quanto é tipo de ajuntamento de pessoas. Eu já participei de vários, e isso de carteirinha e tudo. A igreja ela não é uma associação, a igreja não é uma agremiação, a igreja ela é o corpo místico de Cristo. Isso é tão grande, tão sério, irmãos, que numa agremiação, eu não estou satisfeito, eu me desligo dela, eu vou embora. Eu não concordo, eu vou embora. O corpo de Cristo, ele é permanente. Se um dos membros desse corpo estiver com qualquer problema, ele tem que trazer uma preocupação para todo o corpo. Então, a minha preocupação é quando pensam que a igreja de Deus, ela é uma associação, e ela não é. Ela não é. Por isso que tinha que incomodar todos, no sentido de que aquela pessoa precisa de ajuda, precisa de atenção, precisa de um ombro amigo, precisa de uma palavra. Aí há quem diga, o pregador diz que a igreja é a única que abandona os seus soldados. Na batalha ela dá as costas para os seus soldados, e não era para ser assim. Então, entender o que é a igreja de Deus é algo muito profundo. Temos que estar revestido de conversão para entendermos que o próximo principal nosso é o nosso irmão. E aí vem aquele que está lá fora necessitado, que precisa chegar a esse aprisco debaixo da graça e da misericórdia do Senhor por meio do Evangelho. Mas a igreja no todo, de forma alguma, deveria abandonar os seus. Mas não é o que nós vemos, justamente por quê? Porque nós, irmãos, eu generalizo, não entendemos o que é ser o corpo místico de Cristo. E olha que o apóstolo Paulo ele sofreu isso dentro da igreja de Corinto, ao ponto de Deus dar essa revelação para ele, de que o menor, ele é tão importante quanto o maior. E aí ele faz aquela comparação gloriosa, escrevendo para a igreja de Corinto, né? Mas vamos lá.
O erro da igreja de Laodiceia. Na carta à igreja de Laodiceia é dito que aquela era uma igreja morna. Essa era uma descrição simbólica para falar do estado de apatia espiritual daquela igreja. Laodiceia era uma igreja espiritual indiferente. Em termos práticos, aquela igreja estava confortável e acomodada ao mundo. O Senhor Jesus apontou de forma direta o erro daquela igreja. Os crentes de Laodiceia tinham um espírito de autossuficiência. Eles diziam: estou rico, abastado, e não preciso de coisa alguma. Então, a autossuficiência deles é que trouxe ao próprio Senhor, sabe, essa ânsia, porque não era para ser assim, né? Era para eles serem independentes, eles se tornaram autossuficientes, né? Os crentes de Laodiceia eram orgulhosos e tinham sido influenciados pelo modo de vida daquela cidade. Provavelmente eles se consideravam cristãos excelentes, que estavam espiritualmente ricos. Parece que os crentes de Laodiceia eram daquele tipo de pessoa que pensa não merecer nada mais, nada menos que a bem-aventurança eterna. Em outras palavras, parece que os crentes de Laodiceia acreditavam que o Senhor não ousaria deixá-los fora do paraíso. A autossuficiência é isso, né? Eu sei, eu já vi pessoas, irmãos, de público dizer que é bom, sabe, faz e acontece, sou orgulhoso, vaidoso. Já vi pessoas de público dizer isso, irmãos. Aí eu posso repetir para eles que disseram isso, da mesma forma que Jesus repetiu para aquela igreja. Jesus disse assim, olha que coisa séria, irmãos. Sabe que és desgraçado, miserável, e pobre, e cego, e nu. Sabedoria que vem do próprio homem pelo conhecimento, ao qual ele buscou no sistema, não tem valia alguma diante de Deus, porque a sabedoria que é apreciável é aquela que vem do alto, né? Então a igreja de Laodiceia estava dessa forma, irmãos. Não estamos vivendo dias diferentes, não. Pode ter certeza, irmãos. Em outras palavras, parece que os crentes de Laodiceia acreditavam que o Senhor não ousaria deixá-los de fora do paraíso. Eles não conseguiam enxergar o próprio pecado. Estavam acomodados em sua prepotência espiritual. Irmãos, esse negócio de não enxergar o próprio pecado é algo terrível, viu? O pastor Ezio, eu já trabalhei de motorista de ambulância. E eu trabalho de motorista de ambulância, imagino dirigindo, misericórdia, né? Mas eu era privilegiado, porque foi um momento em que Deus me deu uma pós. Pensa numa pós. Você faz a faculdade do céu, que é ser Deus, depois Deus dá a pós. E essa pós ela foi de mais ou menos uns 8 meses dirigindo ambulância. Irmãos, que interessante. Aí eu dirigia e eu tinha um auxiliar de enfermagem, crente também. E aí, Deus nos deu assim a graça, irmãos. Imagina você pegar um paciente e pegar no hospital e levar em casa. Eu falei para ele, vai evangelizando, chega lá, eu prego, canto e faço apelo. E não era diferente. Aí ele ia evangelizando. Eu estou falando tudo isso para falar depois do menino. Aí, quando chegava lá, está tudo pronto. Fulano de tal, os pacientes já conheciam nós, a gente levava e trazia aí, a gente também conhecia nós, entrava, permitia que nós entrássemos na residência, era coisa de 5, 10 minutos. A gente cantava, pregava, fazia o apelo e deixava Jesus lá. Mas era algo tremendo, grande, gigante, irmãos. Meu Deus, que pós maravilhosa, que eu não vou esquecer nunca. Está nos anais do céu, que maravilha. E aí, irmãos, foram 8 meses. Mas o que eu quero dizer aqui, irmãos? Não enxergar o próprio pecado. Esse menino que trabalhou comigo, ele foi tirado do mundo, do lamaçal mesmo. Esse menino, ele era gótico. Ele comia vísceras dentro de cemitério. E Deus tirou com cachaça. Ele testemunhava isso. E ele foi tirado de lá. Ele testemunhou isso. E aí veio para a igreja. Só que quando ele veio para a igreja, o que aconteceu?
ele começou a olhar para o homem, ele começou a ver problema, o pastor falando, o irmão falando, não sei o quê, e ele vinha falar para mim, e eu orientava, filho, não faz isso, não olha, porque, olha, e aí começava a apacentar ele também, mostrando que não é por aí, mais, menos, e não adianta. Esse menino voltou para trás, voltou para trás, e hoje ele é convencido de que ele serve a Deus, com as mesmas práticas lá de trás. Ele voltou, ele era gótico, mas agora ele voltou de uma forma veemente para o rock, então é bebida, é tudo que não presta, e ele aí o que eu quero dizer aqui, irmãos, ele não consegue enxergar o próprio pecado, porque a pessoa se torna convencida de que ela está certa. Não, eu estou aqui, mas Deus me conhece. De fato conhece, mas é um desgraçado. Então, irmãos, percebe que o pecado, ele cega o ser humano ao ponto de ele enxergar que todo mundo está errado, ele está certo. Ele está certo. E aí, ainda hoje eu falo com ele, evangelizo tudo, mas pensa em alguém que está empedrado naquilo que ele faz de errado. Mas quem convence do pecado, da justiça e do juízo não sou eu. Então é uma obra de Deus na vida dele. É do que acontecia com aquela igreja, irmãos. Ela não conseguia enxergar o próprio pecado. Eles estavam acomodados na sua própria prepotência e arrogância espiritual. Isso é um perigo, irmãos. Por isso que se submeter a Deus, se tornar dependente de Deus, há uma visão 360 graus da vontade de Deus para as nossas vidas. Nós sabemos o que é certo e o que é errado, e temos que persistir em permanecer fazendo aquilo que agrada a Deus, mesmo que tenha consequências árduas referente a isso. Então, irmãos, sabendo que é só por um período de tempo, daqui a pouco vai passar, daqui a pouco não vai ter mais perseguição, nem problema algum, porque nós vamos, irmãos, abraçar a promessa de forma plena, né? Então não é para sempre, não é para sempre, por isso que dá para aguentar o tempo necessário. Então, enquanto os olhos humanos, aquela congregação se enxergava rica, abastarda e tão realizada ao ponto de não precisar de nada, então aos olhos deles eles estavam bem, eles tinham tudo, não faltava nada. Aí o que acontece? Aos olhos do Senhor, aquela igreja era vista como infeliz, miserável, cega e despida. Percebe que, irmãos, a diferença, né, da nossa vida, comportamento ao enxergar de Deus a cada um de nós. É como eu dizia na semana passada, às vezes o homem acha que está fazendo algum favor para Deus, ele está atrapalhando, e aí é onde, figuradamente, ele cai do cavalo e começa a enxergar a Jesus. Então, qual é a tua vontade, Senhor, na minha vida? É o que nós temos que estar em constante contato com Deus. Então, a exortação à igreja de Laodiceia foi da seguinte forma: após revelar a verdadeira situação espiritual da igreja de Laodiceia, o Senhor Jesus grandiosamente, ou seja, graciosamente, exortou aquela igreja a uma mudança urgente. Chamou a atenção deles a uma mudança que viesse a ser de forma urgente. É interessante notar o tom pastoral e misericordioso com que Cristo falou àquela igreja. Curiosamente, ele não deu uma ordem, mas deu um conselho àqueles crentes. Porque, irmãos, Jesus é o Senhor da sua igreja. Ele poderia muito bem mandar, ele poderia muito bem ordenar, mas ele vem e aconselha. Porque, irmãos, tudo que nós recebemos aqui de púlpito é aconselhamento. Não é? Nós vivemos num país totalmente democrático, irmãos, onde não há imposição de nada. Até aquela imposição que existia lá no tempo da nossa ignorância cristã, de ter tantos, diríamos, pesos dados pelos homens por falta de conhecimento da palavra, hoje não existe mais. Mas por conta da liberalidade também, a gente percebe que naquele tempo foi muito mais produtivo que nos dias de hoje. Mas
o Senhor não coloca peso sobre a sua igreja. E eu sempre lembro desse versículo do apóstolo Paulo, de João, irmãos, em uma das suas cartas, e eu gosto sempre de repeti-lo, porque ele me vem a um momento, e eu gosto de repeti-lo, porque às vezes as pessoas falam que é difícil ser crente. Nossa, mas como é difícil ser crente? Aí, quando se trata de jogar na instalação, nossa, mas é difícil ser crente, as irmãs estão usando véu, e isso aí, colocam um peso sobre nós, e se nós não tomarmos cuidado, nós vamos falar assim, realmente, é verdade, não precisa, tal, para que isso, né, tal. Uma das nossas igrejas que ela entendeu por abolir aquilo que ela tinha por ensinamento desde os primórdios. Quando ela fez isso, ela fechou. Quem é que não lembra da nossa Santa Lélia? Então, irmãos, é triste, porque nós temos uma visão, um segmento, e Deus é conosco. Assim nós respeitamos também todas as demais, porque nós não somos exclusivos de forma alguma, mas Deus tem um chamado nessa igreja, então nós seguimos ele, então não existe peso. Aí a própria palavra nos diz, o que o apóstolo Paulo, o que João diz na sua primeira carta, no capítulo 5 e no versículo 3 e 4, ele diz assim, olha que interessante, só para ficar guardado, 1 João 5, 3 e 4, diz assim, porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. São 3. E os seus mandamentos não são pesados. Aonde que a palavra de Deus e os mandamentos de Deus são pesados para nós? Nada. O peso de Deus na sua palavra para conosco, ele vem de choque ao pecado. Se eu quiser viver uma vida de pecado, não tenho dúvida que vai ser pesado de fato servir a Deus. Mas quando nós estamos lá no capítulo 8 de Romanos, que não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus, ou seja, o pecado não tem mais domínio sobre ele, servir a Cristo não tem um peso, não tem dificuldade alguma. Então, Jesus ele fez o que essa igreja? Ele trouxe um conselho. Primeiro, Cristo falou que para que eles fossem verdadeiramente ricos, tinham que comprar dele ouro refinado pelo fogo. Segundo, eles tinham que comprar vestes brancas para cobrir sua vergonha. Terceiro, tinham que comprar colírio para os olhos. Então, Jesus ele deu um aconselhamento, o que vocês têm não tem valia, mas vem buscar aqui que vocês vão levar aquilo que é refinado e puro, né? Perceba os detalhes na descrição que Jesus fez daquela igreja. A igreja daquela cidade rica era, na realidade, pobre e miserável. A igreja daquela cidade que era referência na indústria de tecido estava despida. Por fim, a igreja daquela cidade que tinha o melhor remédio para os olhos era cega. E obviamente o Senhor Jesus estava falando da salvação e das bênçãos envolvidas nela. A salvação é o ouro que realmente enriquece o homem. O apóstolo Paulo escreveu que Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que por meio da sua pobreza pudéssemos ser feitos ricos. Vamos lá, 2 Coríntios 8, 9, vamos ver o que está escrito aqui, irmãos. Então, percebe que Jesus ele fez ao contrário, né? Então, 2 Coríntios 8, versículo 9, olha o que ele diz aqui, 8, 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que, pela sua pobreza, enriquecesseis. Então, olha que é o que nós repetimos aqui, né? O que Jesus fez, irmãos? Deus, Senhor, mas ele desceu e foi lavar os pés dos seus discípulos para mostrar, o que eu faço vocês não entendem agora, mas depois o compreenderás. Então, se fez de pobre, irmãos, para que pela sua pobreza
pertencesse a nós. Glória a Deus. Morreu sem pecado, para que o meu pecado fosse cravado na cruz quando eu confessasse Ele como Senhor. Então, irmãos, o mais vil pecador, aquele que fez tudo que não presta, se ele confessar Jesus como Senhor e Salvador, a palavra diz que Deus lança no mar do esquecimento os seus pecados. Então, essa pessoa anda de cabeça erguida, tranquilo, porque é algo que aconteceu do interior para o exterior, ou seja, a pessoa ela foi transformada por Deus, e no seu intelecto ele tem convicção, certeza de que tudo aquilo que ele fez de errado foi perdoado pelo Senhor, e ele vive uma nova vida. Só quem faz isso, irmãos, na vida do ser humano, do mais vil pecador, é o Senhor. A obra da salvação inclui a justificação, que é a vestimenta que cobre a nossa culpa e nos torna apresentáveis a Deus pelos méritos de Cristo. Apresentáveis a Deus pelos méritos de Cristo. Que mérito algum nós teríamos e jamais teremos. Podemos fazer o que for, irmãos. Não temos mérito algum para chegarmos diante de Deus. Foi por isso. Não. Aí, foi muito bom ouvir aqui. Se não fosse Jesus, o que seria de mim? Oh, meu Deus, que bem-aventurança a composição, irmãos, dessa verdade. Então, os méritos de Cristo. Aqueles que são salvos, são vestidos da justiça de Cristo. Olha, acabou. Irmãos, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, e vai vir mesmo, investida do vil tentador, mas nenhuma condenação há. Tanta coisa errada, irmãos, que nós fizemos e que eu fiz, e fui justificado pelo sacrifício de Jesus. Não podemos esquecer isso jamais, irmãos. Por fim, a salvação implica ainda em dar visão àqueles que eram cegos. A igreja de Laodiceia estava cega para o seu próprio pecado. Nem mesmo o famoso remédio para os olhos produzido na universidade daquela cidade podia ser útil nesse caso. A igreja de Laodiceia precisava de um colírio contra a cegueira espiritual, e Jesus estava ali ofertando. Aquela igreja precisava de um remédio eficaz para abrir os olhos, a fim de que ela pudesse enxergar o trono da graça de Deus. Esse tipo de colírio só pode ser encontrado com Cristo, irmãos, só por intermédio de Cristo. E olha que aquela igreja ela foi privilegiada, irmãos, de ter recebido esse conselho, né? Há algo extraordinário na forma como o Senhor Jesus chamou aqueles crentes a comprarem dele todas as coisas que precisavam. Se tudo isso realmente tinha a ver com a salvação, no primeiro momento parece até estranho que Cristo estivesse aconselhando alguém a comprar a salvação. Mas uma leitura um pouco mais atenta do texto bíblico revela o caráter desse conselho. A igreja de Laodiceia pensava ser rica, mas na realidade era miserável e pobre. Então, como alguém sendo pobre e miserável seria capaz de comprar ouro, vestes novas e remédio? A verdade é que, por mais que alguém seja rico e abastado, ninguém é capaz de comprar bênçãos, ou seja, as bênçãos da salvação. Por isso, Deus convida os homens para comprar dele sem dinheiro, sem custo. Está lá em Isaías 55, né? O nome disso é graça. Na sequência, o Senhor Jesus falou àquela igreja que somente é
disciplinado e corrigido aquele a quem ele ama. Aquela igreja estava sendo suavemente convidada a se arrepender e a ser zelosa. Apesar de tudo, Cristo amava aquela igreja. Jesus, irmãos, ele vai amar a sua igreja sempre. Ela pode estar torta do jeito que for, ele vai amar. De que forma? Trazendo a sua igreja a revelação da palavra. E a revelação da palavra tem que tocar no coração da igreja. E tem que haver o quê? Transformação. Porque, irmãos, se não houver transformação na membresia, pode ter certeza, irmãos, vai haver uma mesmice, vai haver opinião própria, vai haver achômetro, vai haver tantas coisas. Mas quando há uma transformação, ela é revestida de simplicidade, humildade e submissão a Deus e a sua palavra. Louvado é Jesus por isso. Jesus disse à igreja de Laodiceia que estava à porta. Vamos lá, deixa eu ver. Jesus disse à igreja de Laodiceia que estava à porta, batendo repentinamente. E se alguém ouvisse a sua voz e abrisse a porta, ele entraria na sua casa para juntos cearem. Esse era um doce convite para a renovação de um relacionamento. E é bom lembrarmos e guardarmos, irmãos, que todas as vezes que falamos de Gálatas, de Apocalipse 3:20, é como se estivesse evangelizando o ímpio e Deus está batendo na porta. Não, ali estava tratando com uma igreja, como se hoje ainda Deus trata com a sua igreja. Aqueles que estão fora desse aprisco precisam ser alcançados pela palavra, mas Deus trata com a sua igreja. Então Ele está sempre batendo a porta. Eu quero entrar, se você deixar, eu entro, eu sei com você e você comigo. Ou seja, relacionamento, comunhão é o que Deus, na pessoa de Jesus, espera para com a sua igreja. Porque afinal de contas, é aquilo que nós estamos falando, irmãos. A igreja é o corpo místico de Cristo e cada um de nós somos membros desse corpo. E Ele, como cabeça, Ele regimenta a sua vontade para com o corpo e tem que atingir a cada membro. Olha, por mais que esse dedo aqui, ele é pequenininho, o dedo mindinho, ele pode ser irrelevante, mas sem ele, eu vou ter dificuldade de fazer isso aqui, eu nem sinto muito ele, mas eu vou sentir mais ele se ele me fizer falta. Então, então percebe que todo membro do corpo, ou seja, cada membro do corpo, ele tem a importância para formar um corpo completo, que é o corpo de Cristo. A igreja de Laodiceia recebeu a carta mais severa da parte de Cristo. Diferentemente das outras igrejas, em Laodiceia não havia nada elogiável, porém o Senhor Jesus buscava restaurar aquela igreja e tinha um plano maravilhoso para ela. Tal como nas cartas direcionadas às outras igrejas, Cristo terminou a carta à igreja de Laodiceia com uma promessa. Aos vencedores, Ele prometeu uma eternidade de comunhão com Deus. Assim como Cristo participa do trono do Pai, Ele prometeu que os vencedores participarão do seu trono. Aquele que ouve a voz de Cristo e o recebe em sua casa, também será recebido por Ele na sua glória eterna. É importante destacar que essas recompensas não são conquistadas por mérito próprio, mas são dádivas da graça de Deus na pessoa de Jesus. Portanto, é essencial que os crentes permaneçam fiéis, perseverantes e comprometidos com seu relacionamento com Deus para desfrutar plenamente dessas promessas maravilhosas. Como crentes de hoje, podemos encontrar encorajamento nessas promessas, sabendo que Deus nos recompensará abundantemente quando permanecemos firmes em nossa fé e buscarmos uma vida espiritual
Contudo, é fundamental lembrar que a promessa das recompensas está ligada ao nosso compromisso ou comprometimento em superar a mornidão espiritual e buscar uma vida de devoção e de intimidade com Deus. Ou seja, aquela igreja, irmãos, por ter tudo, eles andavam, receita, atendendo a necessidade. Nós vivemos numa cidade em que temos tudo, ou seja, não precisava de nada. Quando as pessoas têm muito, se acham autossuficientes, que não precisa de ninguém, de nada. E é aí onde que nós, irmãos, temos que entender que é aí que temos que entender que, lembra a compositora, ela fala assim, tudo que tenho, tudo que sou, e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Glória a Deus. Percebe que a composição ela é bem sugestiva, irmãos. Tudo vem de Deus. Nós nada temos. O homem pode ser o mais milionário nesse mundo, alcançar o que for, mas se ele entender que tudo provém de Deus, ele é bem-aventurado. É como se ele estivesse juntando tesouro no céu, sem dar nada. É reconhecer que na sua dependência Deus o prosperou. Eu fecho. Podemos aplicar a mensagem da carta à Laodiceia hoje, examinando nossas próprias condições espirituais. Devemos avaliar se estamos mornos e complacentes em nossa fé, buscando uma intimidade renovada com Deus. É importante reconhecer nossa necessidade de arrependimento e restauração, buscando a presença de Cristo em todas as áreas da nossa vida. A carta à igreja de Laodiceia é uma mensagem de repreensão que convida os crentes a abandonar a mornidão espiritual e buscar uma verdadeira comunhão com Cristo. Ela também oferece esperança e promessa de restaurar e recompensas para aqueles que se arrependem e se voltam para Deus em fervor e dedicação. Irmãos, fervor é manter a fé acesa. O que é fervor? É eu cantar, pular, gritar? Não. Fervor é eu manter a minha fé acesa. Me permita, irmãos, eu termino. Porque fervor, entendamos da seguinte forma, eu vou ser repetitivo, mas é Bíblia, é palavra de Deus, é algo que nós temos que guardar, irmãos, porque se nós não guardarmos e vier o esfriamento, misericórdia, irmãos. Mas qual foi a instrução de Judas na sua carta? Uma carta rica, misteriosa, mas rica em uma informação. No versículo 3, o que ele disse? É o que nós temos que fazer. Está lá no versículo 3, na carta de Judas, meu irmão de Jesus, que diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Uma vez eu fui acendido por essa fé, então eu tenho que batalhar. Então, fervor, irmãos, eu tenho que manter esse fervor aceso. E a dedicação é o que? Eu aplicado naquilo que é para a glória de Deus. Porque se eu sou uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E aí agora eu invisto no reino de Deus para estar agora sendo mesmo o que? Favorecido, pastor, favorecer o próximo. Porque eu fui favorecido, agora eu vou favorecer ao próximo, mostrando as boas novas de salvação. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Olha, eu vou falar, não é pesado. Eu posso dizer que é bom demais ser crente. É bom demais ser crente em Cristo Jesus. E isso não depende de estarmos somente, como o pastor pregou aqui, dentro de quatro paredes. É lá fora, fazendo a diferença. As pessoas olhando. Por quê? Jesus. Glória a Deus. Jesus. Tu és fiel. Só Jesus. Deus abençoe. Obrigado, meu Deus. Glória a Deus, graças a Deus.
Amém. É isso mesmo. Eu estava falando, quando ele citou sobre culto, e a gente ia no culto de gente estranha, aqueles cultos estranhos lá, me lembrei de Elias. Ele também se meteu numa enroscada dessa. Foi num culto estranho também lá, onde o povo estava invocando outros deuses. Foi uma bagunça, imagina uma cena. Se rasgando e fazendo barulho, não acontecia nada. Porque quando Jesus te leva para um local onde ele quer mostrar quem é que tem poder de fato, pode ser rebolar e fazer o que for que não flui, porque Deus impede. Agora também se prepara, porque a reação do céu é diferenciada. Elias abusou, falou: pode molhar tudo, enche de água, faça o que vocês quiserem aí, porque meu Deus resolve. E foi o que aconteceu. Que a gente creia dessa forma no agir de Deus. E aí você vai perceber que esse sempre foi o propósito de Deus para a humanidade. Que todos soubessem que Deus é quem tem poder. Que o mundo pertence a Deus. Apesar de nós sabermos que ele está morto nas trevas, mas só no seu sistema. Porque com Cristo, nesse ambiente aqui, o mundo tem uma oportunidade. Amém? Vamos de pé. Deus abençoe nossos irmãos que estão aí assistindo online. Está aí o pastor Juval está assistindo. E mãe Ione, lá de São Bernardo, está assistindo. Ela está doente. Ela parece que passou por algum processo no médico, então ela não está podendo sair de casa. Nossa irmã Ione também tem mais alguns irmãos assistindo. E outros que assistirão posteriormente. Amém? É bênção. Sábado, não tem outra noção? Jardim Miriam, sábado, isso. Temos o culto lá no Jardim Miriam. Domingo, nós temos o culto. Não tem nenhuma. União Feminina, as voltadas das irmãs. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Tudo que foi dito aqui deve gerar no seu coração muita esperança. Amém? Porque a gente vê pontos negativos de uma igreja, não significa que a igreja foi derrotada. Indica que Deus está nos mostrando por onde não devemos agir, para que nós possamos nos corrigir, porque sempre o Senhor tem esse foco. Em todas as coisas, mostrar que Deus é presente e pode fazer mudar. Amém? Pai querido, obrigado. Te agradecemos por essa palavra, te agradecemos pela tua presença nesse ambiente, por tudo que tu já tens feito e há de fazer, porque tu és assim, um Deus vivo, presente, que não para de agir. O que nós temos é que manter as portas abertas para o teu acesso, porque tu quer, Senhor, controlar as nossas vidas, tu quer, Senhor, direcionar os nossos passos, tu quer inspirar os nossos corações e mostrar ao mundo que tu estás vivo em nós. E que isso seja um diferencial de cada um como igreja na tua presença, formando o teu corpo, Pai querido. Agora eu te peço que nos despeça na tua paz, nos dê um final de semana abençoado. Cada evento, cada trabalho que está sendo proposto, que tu esteja na direção e que o teu povo sempre se alegre, porque tu estás conosco. Se conosco, eu te peço, obrigado por tudo e te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós e com todo o povo de Deus na terra. Quem crê, diga amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.